Nós ficamos muito surpresos, inclusive você se manifestou nas redes sociais a respeito desse recuo do Alexandre de Moraes. Vamos ver o que se segue agora, né? Tá todo mundo na expectativa do que o Alexandre de Moraes tem a fazer após essas iniciativas aí não muito comuns por parte dele, né, Deltan? É sim, Guilherme. E veja, vamos fazer uma leitura do que a gente está discutindo aqui. Vejam tudo aquilo que o Cláudio disse para vocês. O Cláudio basicamente disse que o STF está fazendo uma leitura política e movimentos estratégicos. Agora, a gente tem que ser crítico em relação a isso, porque a gente não pode normalizar o que é errado, o que é normal. Não cabe à justiça ser política, não cabe à justiça atuar de modo estratégico em relação a atuações políticas. A justiça cabe aplicar a lei, a Constituição, doa a quem doer. E aí nós vimos sair nessa semana uma matéria provavelmente soprada aos ouvidos do jornalista para o ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que Moraes recuaria na sua ofensiva contra o bolsonarismo. Mais uma vez, não cabe ao Supremo ou ao ministro fazer uma ofensiva contra um grupo político, contra uma ideologia. É absurdo. A gente tem que ser crítico em relação a isso. A gente não pode naturalizar o que é anormal, o que é absurdo. E aí vejam que essa matéria que saiu foi confirmada por 4 fatos essa semana. O ministro Moraes soltou o Coronel Naime, que estava preso há mais de um ano. Aliás, ele ficou preso vários meses sem uma acusação criminal. Ele fez algo parecido agora, recentemente, agora ontem, em relação ao Marcelo Câmara, que foi preso em 8 de fevereiro, ficou 3 meses preso sem acusação formal. Mais ainda, o ministro Alexandre de Moraes, ele devolveu as redes sociais do senador Marcos Duval, de modo atípico também, depois de muitos meses tendo tirado uma rede social de um senador da República, que mais uma vez tem imunidade para suas palavras, opiniões e votos. E por fim, o ministro Alexandre de Moraes concordou com a distribuição do novo inquérito das fake news pedido por Paulo Pimenta para a ministra Carmen Lúcia. Mas, Deltan, não era o certo? É o certo. O problema é que até agora só o errado vinha acontecendo. Passava qualquer coisa relacionada à desinformação, podia ser da primeira instância, podia ter nada a ver com o Supremo, e Alexandre de Moraes ia lá e puxava para ele. Não pode, tá errado. Tá errado, sempre teve errado. E agora vejo que ele permitiu a distribuição de inquérito das fake news, não para ele, mas para a ministra Carmen Lúcia. Isso mostra, sim, confirma que existe, sim, um recuo de Moraes. E por que existe esse recuo? Adicionando a análise já bem feita aqui pelo Serrão e pelo Cláudio. Por que existe esse recuo? Aquela notícia que saiu, provavelmente soprada aos ouvidos do jornalista pelo ministro, dizia que o que eles queriam era evitar uma narrativa de perseguição contra Bolsonaro. É claro que existe mais do que uma narrativa de perseguição, existe perseguição contra o Bolsonaro. Ele não tem foro privilegiado, ninguém no entorno dele tem foro privilegiado, e o caso está lá no Supremo Tribunal Federal, com ministros que dizem que derrotaram o bolsonarismo. Ele é visto como inimigo do Supremo Tribunal Federal. Mais ainda, além de querer evitar uma narrativa de perseguição, que não é uma narrativa, uma realidade, já existe isso, uma constatação. Além disso, eles estariam com receio em relação à reação do Senado, que poderia aumentar, e que começou por meio da aprovação daquela proposta de emenda à Constituição que limita as decisões democráticas. Mas tem uma razão mais forte ainda, que é a internacionalização dessa discussão. Vejam o que aconteceu lá no Congresso americano, na audiência da semana passada, em que aquela representante, aquela deputada Salazar, levantou a foto do ministro Alexandre de Moraes e disse: eu estive pesquisando, e o país de vocês é governado por uma pessoa condenada por corrupção e tem no Supremo um ministro totalitário, com perfil totalitário. E levantou a cara dele para o mundo ver, não para o Brasil ver, para o mundo ver. E essa repercussão internacional teve ainda os Twitter Files, teve os documentos do Congresso americano, teve o Elon Musk, teve-se audiência no Congresso americano. E isso tudo coloca uma pressão sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que ela examine as denúncias de abuso contra a liberdade de expressão no Brasil, e se ela examinar e mandar para a Corte pode anular as decisões do Moraes e mandar a Justiça indenizar as vítimas das decisões censórias e abusivas do Alexandre de Moraes. Ou seja, a pressão está aumentando. A nível da água está subindo para o Moraes. Ele está vendo que ele está com risco de ter suas decisões anuladas e de ser exposto mais ainda para o mundo, além daquilo que ele já vem sendo exposto nesses últimos meses. Saiu uma pesquisa que reforça tudo isso, que escancara para o mundo a censura, mostrando que 61% dos brasileiros, 2/3, têm medo de falar e escrever o que pensam nas redes.
O que mostra que o Moraes, junto com o governo Lula, instalaram um regime de censura no Brasil. Um regime de medo do Brasil, de terrorismo do pensamento no Brasil. A terceira razão para o Moraes estar recuando, estar freando, estar se refreando, é a reação do Congresso brasileiro, em que a fervura está subindo. É tudo aquilo que o Cláudio disse aqui, depois de operações que caracterizavam fishing expedition, pescas probatórias, e depois de ver como reação a isso, uma proposta de CPI de abuso de autoridade atingir as assinaturas necessárias para serem instaladas na Câmara, ou seja, ele está vendo a pressão aumentar. Ao mesmo tempo, o ministro Alexandre de Moraes está perdendo poder, ele está saindo da presidência do TSE. Então, o Alexandre de Moraes está vendo ele perder poder, está vendo a reação aumentar, e aí você vê como fruto disso esse recuo, esse freio dele. E aí você pode dizer, então o ministro Alexandre de Moraes está recuando, tudo bem? Não, não está tudo bem. Ainda tem muitas medidas abusivas, é o que o Serrão falou. Quando você abusa uma vez, passou boi, passou boiada, a qualquer momento pode voltar. O único modo de evitar que isso volte é anular os arbítrios, indenizar as vítimas e apurar as responsabilidades. Então nós temos sim um caminho, vemos agora que no movimento de ação e reação, a gente vê agora uma diminuição da força do Supremo, do Moraes, ele mesmo percebendo que ele foi além do que ele deveria ir, existe um movimento de reação, agora a gente precisa ir até aquilo que deve ser feito, a gente deve fazer o que deve ser feito no Brasil, que é apurar as responsabilidades, indenizar as vítimas, anular as decisões arbitrárias, para que abusos como esses que aconteceram contra as liberdades, em nome de uma democracia, mas violando a própria democracia, que nominalmente era defendida, jamais voltem a acontecer novamente no Brasil. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, criticou Elon Musk e associou o dono da rede social X ao que chamou de movimento internacional destrutivo de extrema-direita. Em entrevista ao jornal britânico Financial Times, o presidente do Supremo disse que o grupo do qual Musk fazia parte tenta desestabilizar as democracias. Barroso alertou ainda para uma onda de populismo autoritário. Abre aspas, estamos lutando contra poderosos inimigos da democracia, fecha aspas. Musk virou alvo do STF depois de se recusar a cumprir ordens de suspensão contra perfis no X e por ter denunciado a pressão de parte do judiciário e de políticos brasileiros para censurar perfis da rede social não alinhados à esquerda. Começamos, Piotr, com você aí para analisar trechos dessa entrevista concedida pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, ao jornal britânico Financial Times. Bom, começa pelo rótulo. Movimento Internacional Destrutivo de Extrema-Direita. Qual vai ser o roteiro do filme? Porque isso aqui parece aquele pré-roteiro que normalmente um cineasta, quando quer fazer um filme, escreve, né? Mas como é que o ministro Barroso, com todo respeito, ministro, mas por que o senhor está dizendo isso? O senhor estava do lado do Lula quando ele estava nomeando o Paulo Pimenta para ser um interventor branco ali, né? Um interventor, né? Uma intervenção branca no Rio Grande do Sul, com o governador ali autônomo, segundo a Constituição, garantido pelo Pacto Federativo, garantido pela Constituição, pleno nos seus poderes, ainda bem que com saúde, vivo, para poder trabalhar. O senhor estava do lado, ministro. Onde é que está tendo golpe? Onde é que está tendo afronta legal? Está ali do lado. Nós temos no Supremo pessoas sem foro sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, pessoas sem foro por prerrogativa de função, sem individualização de conduta. Temos a PGR, que é o órgão acusador que o senhor conhece bem, o senhor é advogado brilhante, o senhor sabe disso. A PGR vai lá e dá um entendimento dela, o órgão acusador, essa pessoa não tem que ficar mais presa. E o ministro Alexandre de Moraes, seu colega de corte, que está à frente de todos esses inquéritos, mantém aquela pessoa presa. Citamos agora do Felipe Martins. Mas houve vários. O caso do Clériston da Cunha, por exemplo, havia entendimento dos médicos da PGR e permaneceu preso, morreu na cadeia, sem julgamento, sob tutela do Estado. Esse Estado matou, eu posso entender dessa maneira, se está sob tutela do Estado e morreu, com o entendimento da PGR que era para ter sido solto e não houve julgamento por parte do juiz, que obviamente deveria ter entendido que aquilo era urgente. Onde é que está tendo, digamos, afronta à legalidade? Do que disse Elon Musk, porque ele demonstra claramente que havia uma pressão, uma tentativa de
não seguir a lei brasileira. Ele não está impondo a Constituição americana, ele não está impondo a Constituição da África do Sul, ele não está impondo nenhum entendimento europeu, ele está impondo não, ele está pedindo que os brasileiros e o Supremo obedeçam à Constituição da República Federativa do Brasil, aquela de 5 de outubro de 1988, a Constituição Cidadã, que claro que o senhor conhece. E aí vamos criar esses monstros externos. O que é? Cria um inimigo externo. O último que criou um inimigo externo aqui na América do Sul foi o general Galtieri. Ele presidia a Argentina nos anos 80 e estava com baixa popularidade e inventou de, não, vamos retomar as Malvinas à força. A Margaret Thatcher enviou, obviamente, a Marinha, o Exército e a Força Aérea britânicas e conseguiu retomar as Malvinas, que depois, por declaração da ONU, né, os povos, a autodeterminação dos povos, disseram que eles queriam pertencer ao Reino Unido. Essa é uma outra discussão de direito internacional, mas a Argentina sofre com aquela guerra até hoje, o custo daquela guerra. Tem mães ali de desaparecidos naquele momento da guerra, de pessoas que morreram naquela guerra que protestam em frente à Casa Rosada. Para de criar inimigo externo. Nós temos problemas aqui que o Supremo, se principalmente o Supremo se dedicasse a pacificar o país, pacificar o entendimento da lei, não criar mais insegurança jurídica, não criar, por exemplo, presos políticos no país, a gente estaria numa situação muito melhor. O Elon Musk está pedindo a obediência, como nós estamos pedindo aqui há muito tempo. Não é prerrogativa dele, não, a prerrogativa é nossa, ele só está se juntando a nós, claro, com a voz internacional dele. Vamos obedecer à Constituição que temos, a nossa Constituição, a nossa lei, o nosso entendimento. Só isso. Silvio, eu queria chamar a atenção para uma aspa aqui do Luiz Roberto Barroso. Estamos lutando contra poderosos inimigos da democracia. Não é a primeira vez, né, que eles estamos lutando, estamos enfrentando, derrotamos. Quer dizer, lutar, enfrentar, derrotar, isso é papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A sensação que dá é que eles se colocam ali como defensores mor, né, de uma democracia, de um Brasil, e a defesa da Constituição Federal fica, não sei nem se segundo plano, né, terceiro, quarto. Nós derrotamos o bolsonarismo, foi o que ele disse em julho do ano passado, salvo engano, 12 de julho do ano passado. O ministro Luiz Roberto Barroso está perdendo uma grande oportunidade. A vida, às vezes, dá uma segunda oportunidade, uma segunda chance para as pessoas. E ele, naquele julho do ano passado, cometeu crime, ou eu acho que cometeu crime de responsabilidade. Mas o Senado não pôde analisar isso porque o presidente do Senado, Pacheco, deixou aquilo na gaveta. Mas, segundo a Lei 1079 de 1950, é crime de responsabilidade um ministro do Supremo Tribunal Federal participar de atividade político-partidária. E foi o que ele fez no Congresso da UNE, quando ali, à vontade, ele praticamente disse para aquela plateia, a UNE é ligada, é o braço do Partido Comunista. Ali estava também Flávio Dino, que é um histórico militante do Partido Comunista, e ele disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Então, ele tem uma segunda chance agora, concedida a ele, de talvez, à frente da Corte Constitucional, a última corte recursal do país, trazer o Supremo Tribunal Federal de volta ao eixo, à sua prerrogativa na Praça dos Três Poderes. Encerrando esses inquéritos, temos aí um número, quase 10 inquéritos, são 9, se algum já não foi encerrado, que se comunicam de forma sigilosa, mas já tem muito tempo. E inquérito aberto por longo tempo, o único destino dele é o arquivamento. O 4871, que é o inquérito matriz, tem 5 anos. Encerre esses inquéritos. Vamos virar a página também do dia 8 de janeiro. O Brasil precisa sair desse dia. O Brasil precisa continuar. E o ministro Luiz Roberto Barroso tem essa oportunidade, como presidente da Corte, de trazer o STF de volta à normalidade institucional, de volta ao eixo, de estabelecer uma relação republicana e constitucional, eu sempre repiso esse termo, com o Congresso Nacional. Ele que cruzou a praça para ir ao Congresso quando presidia o TSE para falar sobre urnas, sobre eleições, sobre voto auditável. Ele que cruze a praça agora, nesta hora, para de repente selar a paz com o Congresso. Mas não. Ele vai lá e aperta mais uma vez, como você mesmo disse, Paula, usando essas expressões,
numa entrevista ao Financial Times. Tanto faz para quem ele deu a entrevista, ele não tem que dar entrevista. Ele tem de se manifestar nos autos, ele tem de conversar com os outros 10 ministros togados. O ministro Luiz Roberto Barroso não pode repetir a senhora Rosa Weber, que o antecedeu, e outros presidentes da corte que levaram o Supremo Tribunal Federal a esse abismo, à beira do abismo institucional. Ele tem a chance de recolocar a corte no eixo. Eu espero que ele aproveite, ainda dá tempo. Consta, você fez menção aí à entrevista de Luiz Roberto Barroso no seu comentário anterior. O que você destaca aí das falas do ministro? Adoraria ter a esperança do Silvio, mas ele é o ministro mais ideológico da corte. Uma vez no passado eu já cheguei a brincar, fazendo uma analogia com a política, de que o Gilmar Mendes talvez fosse o MDB dali do STF, mas o Barroso é o PSOL. Ele se sente iluminado e quer empurrar a história. Ele se sente à vontade num convescote comunista com a UNE e diz, nós derrotamos o bolsonarismo. Aí, quando ele tem que falar da Venezuela, que é uma ditadura socialista, companheira do PT, ele diz que é uma ditadura de direita, porque tem militares no comando junto com o Maduro. Né? É um conceito muito estranho. Para essa turma de extrema esquerda que o Barroso representa, não existe extrema esquerda, nem o Boulos é extrema esquerda, mas qualquer um é extrema direita, até o Elon Musk, que é um libertário que votou no Biden, que é muito mais partido democrata do que republicano aqui nos Estados Unidos. Aliás, ele postou há um tempo atrás dizendo, eu continuo no mesmo lugar há 20 anos. O Partido Democrata é que se radicalizou virando um PSOL. Né, ele continua lá, ele é um democrata, libertário, civil, né, mantém na rede dele, inclusive, a liberdade de expressão para os comunistas que o difamam, que o chamam de ameaça e por aí vai. Ele respeita a liberdade, inclusive, dos comunistas. Né? Se fosse uma rede dos comunistas, ele estaria banido como extrema-direita. Então, é um negócio ridículo. Aliás, o Financial Times deu no título, na chamada, né, em uma rara entrevista. Todo mundo no Brasil morreu de rir, né? Só pode produzir gargalhada uma fala dessa. É rara o quê? Deve ser a 18ª na semana. A entrevista dele é um pavão supremo. Não pode ver um holofote midiático que lá se mete porque é alguém que quer governar, quer legislar e governar sem voto. Né? Ele não entende que a missão dele é muito nobre, mas é mais simples, é mais objetiva, talvez mais humilde, ainda que muito importante. Ele andou dizendo que a missão era proteger as próximas gerações. Não, Barroso. Ilustre ministro, a missão é proteger a Constituição. Isso os senhores, obviamente, não vêm fazendo porque são os primeiros a rasgá-la. Eu gostaria muito de entender como que os ministros da nossa Suprema Corte conseguem determinar, decidir, proferir milhares de decisões por mês se eles passam metade do mês fora do Brasil. É muito curioso isso. E tem um escândalo que acabou de acontecer envolvendo o nome do amigo do meu pai. Você já sabe quem é, né? Vamos lá. Ministros do STF participam de quase 2 eventos internacionais por mês no último ano. Presta atenção, são os ministros que mais viajam na história do Brasil. Esse pessoal viaja mais do que o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Mas tudo bem, viaja custeado por quem? Tem um gasto nessas viagens, né? Aí saiu essa matéria. Toffoli gasta 100 mil do STF com diárias de segurança em Londres e Madrid. Preste atenção. Segurança recebeu 100 mil. Supremo diz que contratar segurança no exterior é mais caro. Quantia corresponde ao pagamento de 25 diárias. O problema é que esse cara, o nome dele é Marcelo Ribeiro Pires. Ele é brasileiro. Não é um segurança de lá fora que contratou. É um cara daqui que foi para lá. Olha a matéria. O ministro Dias Toffoli gastou 99,6 mil de recursos públicos em diárias para o exterior para um segurança que o acompanhou em viagens para Londres, no Reino Unido, Madrid e na Espanha. A quantia foi paga no mês de abril ao servidor Marcelo Ribeiro Pires. Segundo o portal de transparência do tribunal, o funcionário lotado no gabinete do Toffoli é responsável pela segurança do ministro. Mas eu quero que você preste atenção no detalhe. De acordo com isso aqui, foram 25 diárias no valor de 100 mil. Esse cara ganhou 4 mil por dia, além do salário dele. 4 mil. Uma diária de um deputado federal, quando viaja para fora em missão oficial, é de 2 mil. 2 mil. O segurança do Toffoli recebe 4 mil, mais o salário, para ficar viajando, fazer turismo junto com o ministro. Aí, presta atenção.
O trem pior agora. Quando a Folha de São Paulo publicou essa matéria, muitas pessoas começaram a ir na página para ver outras porcarias. Porque deve ter, meu amigo, mas é muita coisa. Se um segurança custou isso, e todo ministro viaja com seu segurança, imagina o gasto que não é justamente desses ministros aí viajando para fora, porque, eu tô falando, eles viajam mais para fora do que guia de turismo internacional. O que eu não consigo entender, como que eles passam metade do tempo viajando para fora e ainda conseguem proferir milhares de decisões aqui, né? Bom, mas vamos lá, parece que o STF ficou chateado. E como vocês sabem, toda instituição tem que ter transparência, né? O princípio da transparência. Todo o dinheiro público que for gasto em qualquer coisa tem que haver um registro de transparência público, para que as pessoas possam ir lá olhar o que está acontecendo com o dinheiro dos impostos que eles pagam. O que é mais normal e é ótimo. Só que o que o STF fez depois dessa matéria? Saiu essa matéria, e aí, meus amigos, STF tira do ar página de transparência sobre passagens e diárias após questionamentos da Folha. Primeiro, parabéns para a Folha por estar fazendo um trabalho investigativo. E ainda um trabalho investigativo hoje na casa da ditadura. Então tomem cuidado, pessoal, vocês podem ser fechados a qualquer momento. Então ela foi lá e perguntar, e tá aí. STF tira do ar páginas de transparência sobre passagens e diárias após questionamento. Medida ocorre após reportagem perguntar sobre as justificativas para gastos com funcionários em viagens no exterior. Porque realmente a gente quer saber. O Supremo Tribunal Federal, deixa eu aumentar aqui. O Supremo Tribunal Federal tirou do ar, nesta quinta-feira, todo o portal de transparência com informações da sociedade sobre gasto com passagens diárias, funcionários, contratos e prestações de contas. Nesta sexta-feira, 17, ainda não havia previsão de quando voltará ao ar. Então, vamos lá. O Supremo que mais viaja na história do Brasil é questionado sobre os gastos absurdos que eles estão tendo, e aí eles vão lá e violam o princípio da transparência, tirando do ar o site que tem nós podemos ter acesso ao que eles estão gastando. Mas é tudo pela democracia. A democracia precisa que tudo isso aconteça. E calma, questionar por que um segurança do Dias Toffoli recebe R$4.000 por dia de diária é um crime gravíssimo. Não faça isso. Ou você pode ter a Polícia Federal batendo na sua casa, ou você pode ter seu nome colocado dentro de um inquérito, sua vida destruída, sua conta bancária congelada. Porque se você questiona hoje o STF, você é um perigo à democracia. E a democracia não pode tolerar qualquer pessoa que represente perigo às suas instituições sagradas. STF. Vamos todos saudar o STF. No Brasil não se sauda a mandioca, não. Se sauda os reis, dos deuses do Olimpo do STF. Eu não vou falar mais nada, não, porque senão eu vou acabar sendo preso também. Mas isso é um absurdo, é um absurdo. Saiu agora. Relator vota pela cassação dos mandatos de Cláudio Castro e vice. O governador do Rio é julgado pelo TRE nesta sexta-feira. O desembargador Peterson Barroso Simão votou por cassar o mandato do governador Cláudio Castro, do PL. O relator também foi a favor da cassação do vice-governador do estado, Tiago Pampolha, do MDB, e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, do União. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE, começou a julgar nesta sexta-feira a ação em que Castro, o vice e o deputado são acusados de desvios na função Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ao longo do ano da campanha eleitoral de 2022. Para Simão, houve abuso de poder político e econômico envolvendo o financiamento de projetos e programas da CEPERJ e da URJ durante o ano eleitoral. Além da cassação, o relator também votou pela inelegibilidade de Castro e Bacelar durante o período de 8 anos e ao pagamento de multa no valor de R$ 106.410. Voto do relator. Segundo Simão, as provas apresentadas nos autos formam o livre convencimento do julgador quanto à certeza da ausência de lisura das eleições de 2022 no estado do Rio de Janeiro, relacionada aos investigados que usaram e abusaram da máquina pública do estado e ainda praticaram condutas vedadas na CEPERJ e na URJ. O raciocínio lógico que se faz é de que a quantidade exorbitante de dinheiro utilizado e empregado no ano
eleitoral de 2022 serviu a militares de pessoas que se dispuseram a seguir eleitoralmente o caminho traçado pelos réus, afirmou Peterson.